Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje, quinto dia, sexta-feira, 18 horas, estamos juntos aqui mais uma vez, na viração do dia, para aprender do Senhor, com o Senhor e aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Quero te fazer mais um convite, mais uma vez, deixa Deus ministrar ao seu coração, porque esse texto é muito precioso. O texto que nós estamos lendo é a carta paulina, uma carta do apóstolo Paulo a Tito, pastor, amigo, companheiro de viagens missionárias, e Tito que foi enviado a Creta para exortar, para consertar e para equilibrar uma igreja que estava desequilibrada naquele tempo, e falando principalmente de que a graça, ela veio através do amor, por isso ela é para todos, e a graça sendo para todos, ela também nos ensina a viver uma vida e um relacionamento com Deus, uma vida de relacionamento interpessoal saudável, uma vida onde nós estamos vivendo aqui nessa terra, apontando para a eternidade. Então, meus irmãos, eu já quero, sem mais delongas, já começarmos aí a esmiuçarmos um pouco o verso 14 e 15, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Bom, capítulo 2, verso 14 da carta a Tito, diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha que lindo isso! Dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Olha a palavra ensinar novamente aí, didática, nesse texto. Exortando-os, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Olha que Paulo orienta a Tito a repreender e a exortar com autoridade. Porque essa autoridade, ela não vem do homem, ela não vem de Tito, e ela também não vem de Paulo. Apesar de Paulo ser ali o discipulador de Tito, essa autoridade não vem dele, essa autoridade ela vem do Senhor. Observa que tudo que está sendo dito nessa porção do texto, ela fala de Deus, ela fala da graça, ela fala da salvação, ela fala de Jesus Cristo como Salvador, ela fala de Jesus como Senhor, e aí ela vai falar de uma autoridade que ela também vem de Deus. Essa autoridade que Tito tem sobre ele, ela vem de Deus. Por isso que Paulo termina essa carta dizendo, olha, ninguém o despreze. Ou seja, não se permita ser desprezado por ninguém. Porque essa autoridade, ela vem de Deus. E você está indo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Então, não tenha medo. Vai lá, pregue. Vai lá, exorte. Vai lá e conserte aquele povo. Porque Deus quer voltar para buscar. Jesus quer voltar para buscar uma noiva imaculada. A sua igreja. O seu povo separado. Amém? Bom, meus irmãos, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Observa que Jesus, ele queria que nós nos consertássemos, Quando ele se entrega por nós, nós ficamos agora livres, do pecado original, do pecado de Adão e Eva, E aí, queridos, aquela cédula que nos prendia, ela foi rasgada, ela foi aniquilada, Aquilo que nos prendia a este mundo, ela foi rasgada através do sacrifício vicário, ou seja, do sacrifício de Jesus no madeiro, lá no Calvário, lá no Monte Calvário. E entenda, querido, que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. Significa, querido, que o pecado, ele também traz uma carga de maldade, e através do pecado, mesmo que esse pecado seja algo prazeroso, naquele primeiro momento, ele tá carregado de maldade, porque o pecado ele é obra de Satanás, ele não é obra de Deus, E quem expressa a maldade é Satanás e não Jesus Cristo, Ele é o pai da mentira, por exemplo, Satanás é o pai da mentira, significa que toda mentira ela é maldade. Toda mentira, ela estabelece na sua raiz a maldade, porque a mentira, ela tem ali poder de destruição. Afinal de contas, o inimigo, ele é ilustrado no texto como o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Esse, é o papel do diabo, esse é o papel, do pai da mentira. Assim sendo, é o papel da mentira. E aí Jesus, ele vem
para destronar a mentira, ele vem para destronar o pecado, ele vem para destronar a maldade. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade. E o projeto qual é? De nos purificar para si mesmo. Olha só, ele vem, ele se entrega para tirar de nós a maldade e nos purificar para si mesmo, ou seja, para ele mesmo. Um povo particularmente seu. Ou seja, nós somos propriedades exclusivas e particulares de Jesus. E ele se entrega por esse povo, ele se entrega por mim, se entrega por você, se entrega por todos nós. Então, quando ele tira a maldade de nós, ele purifica, né? Ele nos purifica para quê? Para si mesmo. Existia um propósito, né? Agora nós somos propriedades exclusivas dele, não mais do mundo, não mais de Satanás, mas propriedade exclusiva dele. Na verdade, nós fomos comprados, né, por um sacrifício. Pelo sacrifício nós fomos comprados, né, e o valor foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Então, esse foi o preço pago. Esse foi o preço que Jesus pagou por nós, né? E aí, existe também um outro propósito. A partir do momento que nós somos transformados, né, somos salvos, somos mudados, a nossa essência, ela volta à essência de Gênesis, né? Da imagem e semelhança de Deus, do caráter de Deus, do caráter divino, né? E agora, como pequenos cristos, imitadores de Cristos, o que nós fazemos? Boas obras. Olha só, dedicado a praticar boas obras. Então, meus irmãos, nós não somos salvos porque praticamos as boas obras. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Entendeu o propósito? Deixa Deus ministrar o teu coração, porque, irmãos, isso é tremendo, é fantástico, isso dá rumo, isso traça uma linha reta, né, do nosso propósito aqui, da nossa caminhada aqui na Terra. Então, quando você caminha sabendo qual é o seu propósito, todas as coisas vão convergir para a eternidade. E aí você, entendendo isso, você consegue tomar decisões sensatas, justas e piedosas. Observa como esse texto está todo amarrado, todo atrelado, assim como o Novo e Antigo Testamento estão atrelados, porque o Antigo Testamento ele aponta para Jesus, ele aponta para o Novo Testamento, ele aponta para a salvação, ele aponta para a Igreja de Cristo, ele aponta para a vontade de Deus. E aí, queridos, ele termina essa carta, né, essa pequena porção da carta a Tito, do capítulo 2, dizendo assim, olha, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade, ninguém o despreze. Eu quero trazer também aqui um texto que vai corroborar com isso que nós estamos falando, esse texto que nós estamos lendo aqui. Observa como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se completam. Por quê? Porque ele lá vai falar que nós devemos ser pessoas sóbrias, que tenham atitudes sensatas, equilibradas e ter discernimento espiritual, discernimento de espírito para construir o processo, a caminhada, né? Então, esse processo é a caminhada que nós temos aqui na Terra, apontando para a eternidade, apontando para o céu, apontando para a vida eterna com Cristo, uma vida glorificada depois da sua volta. Mas, lembra que eu falei para você eu ilustrei, por exemplo, uma pessoa embriagada, um bêbado, que ele não consegue focar, porque ele não tem referência, ele vê o poste de um lado, ele vê o muro de um outro lado, e ele perde a sua referência, por isso ele dá a volta, né, sai da calçada, vai na rua, e ali, quando ele sai da calçada e vai para a rua, ele começa a correr vários riscos. Por quê? Porque ele perdeu o foco, ele não tem ali nenhuma referência, então ele vai à rua, corre risco de ser atropelado, corre risco de cair, de tropeçar, de se machucar, exatamente por causa dessa falta de foco, porque ele não consegue focar nem no poste, nem no muro. E aí, tem um texto que vai falar sobre isso, que eu acho muito interessante, que é o texto de Jeremias 31,
verso 21. Jeremias 31, 21, ele diz assim: coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Volte, ó Virgem Israel, volte para as suas cidades. Ou seja, volte para a sua essência. Volte para quem você era. Exatamente isso que Paulo está querendo que Tito faça naquela igreja de Creta. Volte ao primeiro amor. Volte às práticas, né, que vocês foram fundados, né? Quando a pedra fundamental foi criada para aquela igreja ser instituída, a pedra fundamental é Cristo. Então volte para Cristo, volte para a essência, né? Era isso que era o papel de Tito naquela igreja de Creta. E aí esse texto fantástico de Jeremias, ele fala exatamente isso. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Ou seja, você vai trilhando um caminho, mas sabe quando você vai explorar uma caverna? Geralmente os exploradores de caverna, eles amarram lá no início da caverna uma corda e eles vêm trazendo essa corda, né, marcando ali o caminho por onde ele trilhou, para que quando ele quiser voltar, ele vai seguir naquela corda e ele saiba exatamente a origem, o início, onde tudo começou. Exatamente isso que está sendo dito aqui, né? Volte para onde tudo começou. Volte, ó Virgem Israel, ou seja, imaculada, noiva, santa. É isso que Deus está falando aos nossos corações. Então, meus irmãos, que nesse estudo bíblico você possa, assim como Israel, a Virgem, a noiva imaculada, né, voltar às suas origens, voltar àquilo que se perdeu lá atrás, para que possamos verdadeiramente ser a igreja que Cristo sonhou e que Cristo quer que seja a detentora da missão dele aqui na Terra. Então, nesse mês de missões, que nós possamos viver a missão de Cristo, né? Não só a missão estadual, que é o mês que nós estamos em campanha de missões estaduais, mas a missão universal, né, do Senhor Jesus, que nós possamos ter isso nos nossos corações possam ser corações piedosos, justos, sensatos, equilibrados e pedindo discernimento de espírito para que essa obra seja completada em nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, quando estaremos com mais estudos bíblicos aqui falando, né, daquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, aprendendo e colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Deus abençoe a sua vida, fica na paz, um grande beijo, que fica na presença, continue aí na presença do Senhor. Paz.